Para reparar na postura das pessoas que fazem sucesso hoje na mídia. Você pode observar que muitas delas sabem se impor. Agora observe pessoas que já foram menosprezadas mediaticamente, ou até mesmo personagens da ficção. Geralmente eles são retratados de maneira pequena, para dentro e inferior. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como a sua postura pode influenciar a forma que as pessoas te veem e como você pode moldar a sua postura para ser muito mais bem visto publicamente. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a postura não verbal. A postura que geralmente é o cartão de visitas, é a primeira coisa que uma pessoa vai reparar em você quando você está ali num momento que nem conversou com ela ainda. Então antes da pessoa começar a ouvir o que você tem a dizer, ela já vai sim julgar você positivamente ou negativamente com base na sua postura, com base na sua vestimenta. Isso inclusive é comentado para o Alexander Todorov em The Face Value, que em poucos segundos a pessoa, antes de conversar com a gente, vai olhar para a nossa postura, para o nosso comportamento facial, para a nossa vestimenta e ela vai julgar a gente como positivo ou negativo muito antes da gente começar a trocar ideia com ela. Mas e aí? Você presta atenção na sua postura quando você está se comunicando? Ou você fica todo troncho, todo desengonçado, fala de qualquer jeito, ali com os braços tudo cruzado? Pois a partir de hoje eu quero que você exercite o hábito de prestar atenção na sua postura. Tá conversando com alguém? Dá uma olhada como é que você está, se você tá com o peito para dentro, com o braço cruzado, tenta corrigir isso enquanto você está conversando com as pessoas ali, trocando ideia, porque sim, a postura é algo muito importante do comportamento não verbal. Sua postura pode basicamente influenciar a percepção que os outros têm de você e, consequentemente, as decisões que eles vão tomar com base nessa percepção. Segundo a doutora Amy Cuddy, professora da Universidade de Harvard, a maneira como uma pessoa se posiciona, se movimenta e se comporta pode transmitir informações importantes sobre o seu estado emocional e até mesmo sobre o nível de confiança. Um exemplo bem básico. Você vê uma pessoa com essa postura aqui, cabeça baixa, ombros para dentro, peito para dentro, braço cruzado. Essa pessoa vai te dar uma informação de confiança. Você vai confiar nela com essa postura aqui? Isso não é preconceito nem nada não, a gente está falando sobre interpretação de estados emocionais. Se você não faz ideia do que a pessoa está falando para julgar se o que ela está falando faz sentido, uma postura dessa vai descredibilizar muito o discurso dela. Ao passo que o extremo oposto, uma postura dessa, onde a pessoa está com o peito estufado, queixo elevado, os braços não estão cruzados na frente do corpo, mas sim separados ou numa posição de superioridade, e a pessoa vai te passar alguma informação. De novo, se você não faz ideia do que ela está falando para conseguir julgar o discurso, pela forma que ela está, uma postura dessa acaba sendo muito mais crível, passando muito mais confiança. E, inclusive, não sou só eu que estou dizendo, não. Estudos mostram que as pessoas que cometem crimes usam a análise do comportamento não verbal, da postura, para escolher as suas vítimas. Um estudo realizado em 2013 por pesquisadores de Ontário, Massachusetts, buscou analisar uma possível conexão entre a psicopatia e a precisão na avaliação da vulnerabilidade de suas vítimas. Nesse estudo foi solicitado a uma amostra de detentos de uma penitenciária de segurança máxima que eles assistiram a vídeos curtos de pessoas caminhando na rua, vídeos normais ali de pessoas no dia a dia, e julgassem quais daquelas pessoas estariam mais vulneráveis a sofrer algum tipo de ataque, algum tipo de crime. As escolhas desses detentos foram baseadas inteiramente na postura não verbal das pessoas. O estudo demonstrou que os detentos psicopatas, em sua maioria, demonstraram uma maior precisão que os outros detentos ao apontar como mais vulneráveis exatamente aquelas pessoas que já haviam sido vítimas de algum crime. E eles apontaram como principal fator para sua decisão a forma de caminhar e a postura dessas pessoas. Então os caras assistiram um vídeo com um monte de pessoa na tela e olharam ali qual daquelas pessoas era mais propensa a sofrer um crime. Eles viram pessoas que estavam com a postura para dentro, para baixo, falaram essas daqui. E sem que eles soubessem, aquelas pessoas que eles apontaram, que a maioria apontou, eram justamente pessoas que já tinham sofrido algum tipo de crime andando na rua, um assalto, um tipo de ataque, enfim. Para você ver a correlação que a sua postura tem com a percepção que os outros têm de você e o que eles decidem ou não fazer em relação a você. Gente, pelo amor de Deus, claro que a gente não fala que a culpa é da vítima, quer dizer que a vítima tem postura de vítima. Não, não é isso. O que a gente está dizendo é que existem ferramentas que você pode utilizar, como por exemplo a alteração da postura ou postural feedback, como é chamado pela Amy Cuddy, ferramentas que você pode utilizar para dificultar ou evitar com que você acabe caindo na posição de vítima, certo? Mas então, quais posturas são essas? Quais posturas nós podemos utilizar que demonstram confiança? Posturas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, quando for abordar alguém profissionalmente numa reunião, seja no nosso dia a dia na paquera, na amizade,
posturas que a gente pode utilizar para ser muito mais bem visto ao nosso redor. Bom, essas posturas são chamadas muitas vezes de Postural Feedback, que é uma teoria desenvolvida pela própria doutora Amy Cuddy, que é professora de Harvard. E o primeiro tipo de postura é o que ficou conhecido por muito tempo como postura de poder, ou Power Pose. As Power Poses são tipos de posturas que geralmente envolvem alguns critérios em comum, como por exemplo, o queixo elevado, o tórax estufado e projetado para frente, a linha do tórax aqui, a linha do coração aberta e à mostra, deixando claro que eu não tenho nada a esconder, e os braços ou ao redor do corpo, apoiado na cintura, ou até mesmo numa posição de relaxamento abaixo da linha do tórax, como por exemplo a posição de alta cúpula, que é essa daqui. Por ser uma postura um pouco mais caricata, não é interessante que você adote somente uma Power Pose em 100% do tempo. É bacana que você intercale ela com outras posturas, ou até mesmo com um caminhar mais suave. Segunda postura de confiança que você pode utilizar é a caixa. Como o próprio nome diz, é mais ou menos como se você estivesse segurando uma caixa na frente aqui da sua linha do tórax. Consiste basicamente no peito elevado, queixo elevado, mãos à frente do corpo, como se estivesse segurando uma caixa. Essa postura é interessante de se utilizar quando você está verbalizando algo, porque ela pode facilmente integrar gestos ilustradores. Os gestos ilustradores, por sua vez, também estão associados à confiança. Faça gestos pontuais para ilustrar a sua fala aqui, nessa linha do tórax. Enquanto você conversa, mantenha a mão como se estivesse fazendo uma caixa e pode fazer um gesto ilustrador para realçar algo de muito importante que você está falando, assim como eu acabei de fazer. Além de posturas, quais gestos ilustradores você pode utilizar no seu dia a dia? Já parou para pensar nisso? Se você quer ter uma aula de gestos ilustradores, você precisa agora mesmo se inscrever no canal Metaforando. Aproveita que eu parei o vídeo para você. Se inscreve, clica aqui, porque nós postamos vídeos sobre gestos ilustradores com uma grande frequência. Então, se você quer descobrir os gestos que você pode utilizar para transmitir mais confiança no seu dia a dia, se inscreve agora, curte e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que não se comunica muito bem ou que está sempre com o bração cruzado, não conseguindo se comunicar. Tá certo? Vamos continuar pro vídeo. Terceira postura, intimidação. Consiste basicamente na postura de poder, queixo e tórax para frente, com a diferença que os braços agora estão cruzados na frente aqui do nosso tórax, com os 2 polegares apontando para cima, dando aqui o indicador positivo. Eu nunca vou esconder as minhas mãos aqui dentro, nunca vou cruzar o braço escondendo as mãos. Eu vou sempre tentar deixar os polegares para fora para significar um gesto de poder e um gesto positivo. Essa é uma postura que pode passar uma impressão de superioridade, portanto você deve tomar cuidado para utilizá-la em apenas momentos específicos, onde o contexto abra uma brecha para que você possa parecer uma figura superior. Por exemplo, quando você percebe que alguém está tentando te enganar, ou que alguém está tentando te menosprezar, vale a pena usar essa postura. Quarta postura, vencedor. Consiste basicamente no peito e no queixo elevados, porém os braços esticados para cima. Essa é uma postura muito utilizada em palestra ou algum discurso motivacional, pois passa justamente a ideia de motivação, de êxito, Passa a ideia que você obteve sucesso naquilo que estamos falando. Posso ouvir um amém aqui? Quinta e última postura, a cúpula do poder. Gestos em forma de cúpula, dedos interligados, peito e cabeça elevados. Essa é uma postura muito mais contida e que carrega muito mais seriedade. Ela pode ser utilizada em contextos mais formais, como uma conversa de trabalho ou até mesmo uma reunião de negócios. Por ser um tipo de postura que envolve ali gestos com a mão, pode-se tomar cuidado porque ela parece muitas vezes um gesto ilustrador. Então sempre vale a pena usar ela num contexto de seriedade, tá certo? E essas são algumas posturas que você pode utilizar no seu dia a dia para passar mais confiança quando for se comunicar com outras pessoas. Mas eu quero saber de você. Quais posturas você mais utiliza? Quais situações no seu dia a dia você tem mais dificuldade em transmitir confiança? Geralmente aquelas que você fica mais inseguro. Comenta aqui que eu quero ler e saber quais situações para poder te ajudar também. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo também. E claro que você precisa se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Meu nome é Vitor Santos, eu vou ficando até aqui. Um abraço e até a próxima.